Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre hormônios, qual a importância dos hormônios. Muitas vezes a gente subestima a importância deles e qual é o poder realmente que eles têm no nosso corpo, tá? Então, basicamente, os hormônios, eles são os mensageiros químicos do nosso corpo, tá? Muitas pessoas ainda não entendem que os hormônios tendo uma carga hormonal bem controlada no nosso corpo, visando um objetivo, eles nos ajudam a alcançar esse objetivo, tá? Pode perceber que muitas pessoas, quando elas vão para o médico, elas precisam, estão com algum problema, por exemplo, da tireoide, que é um dos hormônios, tá? Que o nosso corpo tem, o médico busca alternativas para controlar o hormônio da tireoide, tá? Então, é muito, realmente muito importante nós termos a carga hormonal do nosso corpo bem alinhada, bem distribuída. E uma coisa tem que ficar clara aqui: quando o hormônio está em excesso, ele é um problema, e quando ele está em falta, também é um problema. Tá bom? Então, os hormônios, como eu acabei de falar, nada mais são do que mensageiros químicos do nosso corpo, tá? Ou seja, através de uma química que acontece por um comportamento ou até mesmo de uma substância que a gente ingere, tá? Acontece essa química no corpo e os hormônios são produzidos, ou eles são degradados, ou eles são enviados para uma parte do nosso corpo para desempenhar alguma função ali naquela parte que foi produzida ou que foi enviada, tá bom? Eles são produzidos principalmente por glândulas endócrinas e eles atuam como sinais para regular diversas atividades do nosso corpo, tá? E só, não sei se você sabe o que é o sistema endócrino, mas o sistema endócrino são estruturas que recebem substâncias, sintetizam essas substâncias no nosso corpo, tá? Fazem essas adaptações necessárias e enviam para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, nós temos ali um dos nossos sistemas endócrinos é o nosso hipotálamo, tá? Então o hipotálamo ele recebe ali uma carga hormonal, então ele recebe ou através de um comportamento ou através de alguma substância química que entra no nosso corpo, ele faz os ajustes que precisam para produzir aquele hormônio e esse hormônio é liberado na corrente sanguínea para atuar nas diferentes formas de atuação de cada hormônio, tá? E no corpo, essas glândulas, elas estão espalhadas por todo o corpo. Por exemplo, nós temos o hipotálamo, como eu acabei de falar, nós temos a tireoide, nós temos a suprarrenal, nós temos o pâncreas, os testículos e os ovários das mulheres, tá? Então são vários pontos do nosso corpo que recebem esses sinais, que recebem isso para sintetizar essas substâncias e fazer com que sejam espalhadas pelo nosso corpo todo. É aí que ocorre a real função de cada hormônio, tá? E essas glândulas endócrinas e até mesmo os próprios hormônios, eles trabalham em conjunto para manter o equilíbrio interno do nosso corpo, que a gente chama de homeostase. Já fiz um vídeo falando sobre homeostase e sobre como quebrar a barreira da homeostase para a gente evoluir em algum aspecto da nossa vida, tá? Então isso é importante. Nenhum hormônio trabalha sozinho, eles se dependem uns dos outros, tá bom? Só que aqui tem um grande problema, porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente regula um dos hormônios, é possível que a gente esteja desregulando o outro, tá? Só que daí, o que acontece? Mas, Edivelto, isso não é um problema? Isso pode ser um problema sim. Só que daí você tem que avaliar, naquele momento da sua vida, o que você está buscando, tá? Por exemplo, uma pessoa ali que está com o hormônio da glicose muito alto no corpo, ela precisa baixar, então ela precisa de uma carga de insulina maior, tá? Então, para controlar esse hormônio da glicose, tá bom? Então, isso a gente tem que cuidar também. Ah, para esse momento da minha vida agora eu preciso produzir mais insulina porque não posso ter tanto açúcar no meu sangue. Ah, para esse momento da minha vida aqui eu vou precisar um pouco mais de dopamina porque eu preciso mais de motivação. Tá bom? Então a gente tem que entender em que momento da nossa vida a gente tá, para daí sim perceber se vale a pena eu desregular um hormônio para regular outro. Beleza? E qualquer desequilíbrio de um hormônio, ele pode afetar a nossa saúde e o nosso bem-estar geral. Então isso é também realmente muito importante. Uma pessoa ela não pode ficar com a serotonina dela, por exemplo, sempre em baixa. Ela não pode ficar
sempre com o cortisol em alta. Então a gente tem que cuidar esses desequilíbrios. E aqui, nesse vídeo, a intenção é falar de 5 hormônios em específico, tá? Que são importantes na busca dos teus resultados, tá bom? Independente de qual resultado for, principalmente aqui eu vou falar um pouco mais sobre o controle de peso e sobre até mesmo o emagrecimento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro hormônio, que é muito importante você ter regulado, você ter que equilibrado no teu corpo, é o hormônio da grelina, tá? É conhecido como o hormônio da fome, então, esse hormônio, tá? E essa grelina, ela é produzida principalmente no nosso estômago. E a principal função dela é estimular a sensação de fome, tá? Então, quando uma pessoa tem a grelina, esse hormônio da grelina desregulado no corpo, ela não tem mais essa sensação de fome. Ou seja, quem sinaliza para o nosso cérebro, porque há uma sinalização hormonal para o cérebro, tá? Quando é hora de comer, é ela. Ela que é a grelina que sinaliza, ó, esse cara tá com fome, tá? Os níveis, então, o que acontece? Sinalizou lá para o nosso cérebro, os níveis de grelina aumentam antes das refeições para preparar o nosso corpo e diminuem, tá? Depois de comer, fazendo com que assim eu me sinta mais saciado. Tá bom? Faz sentido isso para ti? Tá? Então, os níveis, eles aumentam, geralmente, os níveis de grelina aumentam quando o nosso estômago, ou quando o nosso estômago está vazio, quando a gente está com fome realmente. Mas o que você precisa entender é o seguinte: o principal hormônio da fome, digamos assim, é a grelina. Então, sempre que você sentir fome, eu garanto que agora, toda vez que você sentir fome com essa informação, você vai lembrar: ah, é a grelina que está atuando aqui agora, então quer dizer que se eu estou sentindo fome, é porque a grelina ela está bem regulada no meu corpo. É isso aí mesmo, tá? O segundo hormônio, que é importante que você saiba, é o hormônio da leptina. E esses dois hormônios, eles estão ligados, tá? Porque como a grelina, ela é conhecida como o hormônio da fome, a leptina é conhecida como o hormônio da saciedade, tá? Ela é produzida pelas células de gordura do nosso corpo. Por quê? Você já vai entender o porquê. Porque ela atua, ela também faz uma sinalização para o nosso cérebro quando a gente já está satisfeito, tá? Ou até mesmo quando nós já temos reservas de energia suficientes armazenadas dentro do nosso corpo. O que isso quer dizer? Eu não preciso mais comer tanto porque eu tenho energia suficiente acumulada para mim sobreviver, para mim fazer, para o meu corpo fazer as funções diárias dele. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gasto aí em torno de 2.500 calorias para as minhas funções vitais, né? Então, se eu tenho 5.000 calorias acumuladas ali, o meu corpo, e eu tenho a leptina bem controlada, bem regulada no meu corpo, ele não envia esse sinal, porque quer dizer que eu não preciso, entendeu? Eu não preciso de mais energia para dentro, tá? O que quer dizer isso? Quanto mais gordura uma pessoa tem, mais leptina é produzida para ajudar a controlar o apetite e até mesmo controlar o metabolismo dessa pessoa, tá? Então isso é importante. Só que o que acontece é que em algumas situações de um desses dois hormônios que está desregulado, principalmente a leptina, em algumas situações de obesidade e algumas situações de sobrepeso, pode ocorrer uma resistência à leptina, tá? Onde o cérebro ele para de responder a esses sinais. Então quer dizer o quê? Se eu tenho a leptina desregulada no meu corpo, o meu cérebro não recebe mais sinal que eu estou saciado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer com que eu coma mais, com que eu ingira mais calorias, com que eu ingira mais energia para dentro do meu corpo. Isso acaba levando a essa sensação contínua de fome, tá? Mesmo quando o corpo já tem reservas de energia lá, reserva de gordura, reserva de calorias. É porque a leptina ela está totalmente desregulada, ela não envia mais essa sensação de que eu estou satisfeito, tá? E por isso que eu falei, esses dois hormônios eles estão atrelados, mas eles desempenham papéis totalmente opostos no controle do apetite, tá? E isso faz com que ajude o nosso corpo a regular a ingestão de alimentos e manter a energia que já está armazenada lá dentro. Então, por isso que esses dois hormônios, se você é uma pessoa que está tá querendo, né, controlar o teu sobrepeso, está querendo emagrecer,
precisa ter esses dois hormônios bem regulados. O primeiro, para que você não consuma tanto, e o segundo, para que o teu corpo entenda que, pô, o que eu já tenho aqui tá bom, tá? Então, olha a importância de ter um equilíbrio desses dois hormônios. E eles são apenas os dois primeiros que a gente vai falar hoje, tá? O terceiro é a testosterona. A testosterona, ela é produzida nos homens nos testículos, tá? E nas mulheres nos ovários. Você já vai entender a importância desse hormônio. Tanto nos homens como nas mulheres, ela é essencial que a gente tenha ela regulada para, principalmente, controle do nosso humor, tá? Ganho de massa muscular e até mesmo no controle da osteoporose, tá? Ela tem essa função muito grande de controlar a densidade óssea, tá? E também ela tem uma função importante de distribuir a gordura no nosso corpo, tá bom? Então, olha só o que um hormônio ele é responsável por fazer no nosso corpo. Por isso que a gente fala tanto em testosterona, por isso que a gente fala tanto em ganho de massa muscular, porque olha só o que um hormônio é capaz de fazer. É capaz de manter o nosso bom humor, é capaz de manter a nossa massa muscular, é capaz de é, manter a nossa densidade óssea, distribui também a gordura do corpo num todo, porque se imagina se a gente não tivesse esse hormônio da testosterona no corpo, a gente ia acumular gordura somente em um local. Ela então é responsável por conduzir essa distribuição da gordura no corpo, tá? E quando a gente tem desequilíbrios de testosterona no nosso corpo, pode levar a diversos problemas de saúde, inclusive a redução da libido, a diminuição da massa muscular, que é o oposto do que eu acabei de falar, né? Até mesmo uma fadiga muito grande, a pessoa que se sente às vezes muito cansada, assim, sabe, sem fazer nada, pode ser baixa testosterona, ela pode ter alterações de humor muito frequentes. Então, agora de manhã eu tô alegre, de tarde já tô todo cagado, já não tô legal, sabe? E pode até mesmo desenvolver osteoporose, que é basicamente tudo o contrário do que ela faz aí, tá? O quarto hormônio, então, presta atenção à importância da gente ter esse hormônio da testosterona também bem desenvolvido no nosso corpo, beleza? O quarto hormônio é a serotonina. A serotonina, ela é produzida no nosso cérebro. E você já vai entender a importância de todos eles, tá? A serotonina ela é produzida no nosso cérebro. Ela é encontrada também em quantidades menores no nosso trato gastrointestinal, tá? Então você pode encontrar um pouco de serotonina no nosso intestino. É por isso, você já vai entender, que quando a gente tem alguma sensação, alguma emoção, às vezes a gente fala assim, ai, que frio na barriga, sabe? É porque está liberando serotonina, tá? A produção da serotonina, ela começa com um aminoácido que é obtido a partir de alguns alimentos que a gente come, tá? Já vou te falar quais são esses alimentos que você pode incluir na tua rotina para aumentar o nível de serotonina ou pelo menos para regular a serotonina no teu corpo, tá? Se a gente fosse traduzir hoje a serotonina, ela é basicamente assim, eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver. Esse seria a definição, a melhor definição de serotonina, tá? Então eu tenho já todos os recursos principais. Eu estou bem alimentado, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou satisfeito com o meu corpo, eu estou satisfeito com o meu relacionamento. Basicamente, a serotonina ela serve para isso, tá? Com ela regulada, você se acalma, você fica bem mais tranquilo, fica mais zen, para ti tá tudo ok, tá? Quando ela sobe, quando a serotonina está alta, alguns sentimentos, algumas sensações negativas, como a depressão, elas podem diminuir. Então, olha a importância de você ter uma serotonina alta e bem controlada, tá? Porque você literalmente por causa disso, porque você já tem essa sensação de que tem tudo que precisa, cara, tá? Um exemplo é o seguinte, eu tenho aqui um saco de 4 maçãs, por exemplo, comigo, tá? Cara, todo do outro lado do rio lá tem uma macieira. E se eu tô com os níveis de serotoninas controlado ou até mesmo alto, eu penso, cara, olha só, 4 maçã eu passo um mês, então tá tudo certo, eu não vou atravessar esse rio aí para pegar mais maçã, cara.
Para mim tá tudo certo. Essa é a função principal da serotonina, tá? Para você conseguir regular a serotonina através de alguns alimentos que vão incentivar, lembra a produção? Lembra que eu te falei? É, você pode consumir mais ovos, mais queijo, carne, peixe, nozes e até mesmo alguns vegetais. Isso pode te ajudar a melhorar e aumentar o teu nível de serotonina no teu corpo, tá? E um dos comportamentos que você pode ter para melhorar e para aumentar o nível de serotonina no corpo é, por exemplo, você se expor um pouco mais à luz solar quando você acorda. A luz solar, ela tem uma capacidade e uma função muito grande no nosso corpo, principalmente de aumentar o nível de serotonina. Então, é um comportamento bem simples, cara. Acordou, pega, abre a janela ali, abre a tua sacada e deixa a luz solar entrar em você, penetrar no teu corpo, tá? Que isso também os estudos apontam que aumenta o nível de serotonina. Quando a gente não tem a serotonina bem regulada no nosso corpo, pode acontecer de desenvolver alguns distúrbios, tá? Como depressão, como ansiedade, até mesmo distúrbio do sono, não conseguir dormir bem. As pessoas que não dormem bem, geralmente é porque elas não têm a serotonina bem controlada no corpo. Então isso é bem importante, cara. É um hormônio que é essencial para que a gente tenha regulado no nosso corpo, tá? E o último hormônio que eu quero trazer aqui para você é a dopamina, que ela é praticamente o contrário, cara. O contrário, totalmente o contrário da serotonina. E eu deixei ela por último para que tenha essa ordem lógica, tá? Primeiro, grelina e leptina, para você conseguir controlar a tua alimentação lá. Testosterona, para você, depois que você tá bem saciado, depois que você entende quanto de comida você precisa colocar para dentro, você controla a tua testosterona, que é o nível de ganho de massa muscular, tá? É a testosterona que vai definir isso, o quanto de massa muscular você vai ganhar e quanto você vai manter no teu corpo. A serotonina, que é a quarta, eu trouxe a quarta realmente para ter uma sequência lógica, tá? Porque assim, você aumentou o teu nível de testosterona no corpo, tá legal, tá bacana, tá te dando uma resposta legal. A serotonina ela entra para que você entenda que o seguinte, você pode dar uma desacelerada, tá? E por que eu trouxe a dopamina como último? Porque ela é totalmente o contrário da serotonina, tá? A gente não tem motivação para controlar nenhum desses outros hormônios que acabamos de falar aqui se a gente não tiver a dopamina. Se a gente não procurar comportamentos dopaminérgicos que façam aumentar a nossa motivação. Por isso que eu deixei a dopamina por último, tá? E ela é produzida também no nosso cérebro e ela tem esse papel principal, tá? E importante no nosso sistema de motivação e recompensa. Então isso acaba sendo influenciado principalmente por nossos comportamentos, tá? Para realizar alguma certa atividade, para a gente ingerir alguma coisa, para a gente comer alguma coisa, um alimento saboroso, para a gente fazer algum tipo de exercício. Até mesmo a dopamina ela é aumentada no nosso corpo quando a gente recebe algum elogio, tá? Tudo isso aumenta os níveis de dopamina no nosso cérebro. Beleza? Pegou até aqui? Tá? Por isso que a dopamina ela é realmente alta, ela é altamente motivadora e é um hormônio muito, muito importante, tá? Comportamentos como esse eu acabei de falar, de consumir algum alimento que é hiperpalatável ou até mesmo se você tem uma sensação muito boa quando você pratica algum exercício, tá? Isso vai aumentando o nosso nível de dopamina e faz com que a gente possa realmente agir. Por isso que a gente precisa ter esses últimos dois hormônios também regulados no corpo. A dopamina durante o dia para você conseguir produzir bem, para você conseguir trabalhar bem, para você conseguir ficar ligado nas coisas, tá? E a serotonina para quando você chega à noite, você começa a desacelerar, você fica um pouco mais de boa, começa a entender que o que você fez durante o dia foi o suficiente, foi bom, tá? Já foi, era aquilo que você precisava fazer e tá ótimo, tá bom? Então, olha a importância de ter os hormônios bem regulados. E aqui, galera, olha só, eu só acabei de falar de 5 hormônios. Se fosse para fazer uma aula de cada um deles, teria assunto para falar de cada um deles. Mas a minha intenção hoje é trazer um pouco mais sucinto e trazer um pouco mais amplo. Um pouco mais sucinto de cada hormônio e um pouco mais amplo falando de 5 hormônios.
tá? E tudo isso para a gente conseguir, cara, esses hormônios todos regulados no corpo, para a gente conseguir ter um bom desempenho. Quando a gente vai buscar alguma coisa, vai em busca de algum objetivo, tá? Também para a gente melhorar o nosso sono. A grelina e a leptina, principalmente esses dois, eles são, e a testosterona são produzidos na fase do sono, tá? Então, olha a importância de ter uma boa noite de sono, olha a importância de a gente dormir bem, manter a rotina de sono também é importante. Então, sempre optar por dormir em horários bem próximos, tá? Isso é importante para a higiene do nosso sono, tá bom? Cara, então é isso. Talvez agora que você veja os hormônios do teu corpo, ou apenas 5 hormônios do teu corpo de forma diferente, fica mais fácil para você entender alguns comportamentos, tá? E eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando desses hormônios por aí, mas agora talvez tenha clareado um pouquinho mais qual é a função de cada um deles e no que eles vão te ajudar na busca dos teus objetivos, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para ti a real função deles e o porquê é importante ter esses hormônios bem regulados no nosso corpo. Fechou? Cara, se fez sentido para ti esse vídeo, esse conteúdo, curte aí, cara, dá uma moral para mim. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Acredito que você tá aqui, você é inscrito sim. Mas se você não é inscrito, se inscreve aí. E se fez muito sentido, cara, peço que você compartilhe aí com um amigo para passar essa palavra adiante. Beleza? Valeu? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.